Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem fala é Felipe Araújo, bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Deixa eu subir vocês um pouquinho. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Bora para mais uma resenha de um livro nacional sensacional? Vocês sabem que eu só trago coisas boas para vocês aqui neste canal. Hoje não vai ser diferente com O Doce Veneno da Serpente. Vocês conseguem visualizar a beleza dessa capa aí? Eu espero que sim. Este livro é um livro escrito pelo autor nacional Landerson Rodrigues, que eu tenho o privilégio de hoje chamar de meu amigo. Nós nos conhecemos lá pessoalmente, lá na Bienal, saímos, demos rolês lá juntos na Bienal. Ele é uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso e é um prazer imenso, foi um prazer ter lido o livro dele. Olha para vocês verem. Eu já estava com a leitura quase finalizada desse livro antes de o conhecê-lo. Então, quando eu estava lendo esse livro, eu pensei, gente, esse cara deve ter uma mente muito perturbada. E aí depois eu conheci ele pessoalmente e vi que não é nada disso. Na verdade, a perturbação ele só vem na hora de escrever, né? Porque ele, enquanto pessoa, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. E eu vou conversar com vocês sobre O Doce Veneno da Serpente, que é o terceiro livro, salvo engano, do Landerson, tá? Ele tem outros dois livros já publicados. Esse aqui é o mais novo lançamento dele. Esgotou na Bienal também esse livro, tá? O livro físico esgotou na Bienal, então ele é, sim, um autor nacional esgotado, carrega ali a medalhinha de esgotado na Bienal com este livro aqui. Mas bora lá então conversar sobre esse livro. Como eu falei com vocês, enquanto eu estava lendo, eu pensei até que o autor não batia muito bem na cabeça, porque pensa em um livro intenso e pesado. Então, se você gosta de um bom suspense, bora conversar então sobre este livro aqui. Pessoal, seguinte, O Doce Veneno da Serpente, qual que é a sinopse desse livro? Imagine vocês que uma garota, né, uma jovem ali chamada Adelina, ela desapareceu. Ela desapareceu e esse desaparecimento, aparentemente, né, até então, foi negligenciado pela polícia local ali, ninguém fez nada, até que a nossa investigadora aqui, a nossa detetive aqui, vai até este local para, né, em busca ali de pistas para tentar entender o que aconteceu com essa jovem. E assim nós vamos, né, a ideia seria nós acompanharmos essa investigação para onde está a Adelina, o que aconteceu com essa jovem, né, que fim levou. Porém, tem muito mais coisa debaixo desse tapete que eu vou contar para vocês agora. Pega essa mesma ideia que eu te dei agora dessa sinopse, e aí você coloca que a nossa jovem que desapareceu é uma jovem preta e ela desapareceu dentro de um condomínio de luxo aonde só tem pessoas brancas, elitizadas, pessoas muito ricas e poderosas. Ela, né, a Adelina, ela vive ali com sua mãe nesse condomínio e até então, né, elas são ali, foram as primeiras pessoas pretas a irem morar de fato dentro deste condomínio. A história já fica um pouquinho mais, né? A gente começa a ter uma ideia melhor. Aí você imagina também que esse condomínio, com essas pessoas ali, tudo é corrupto, gente. Tudo é corrupto. Por isso que provavelmente a polícia não investigou tão a fundo assim. Será que esse desaparecimento tem alguma coisa a ver com essa classe elitista ali, com esse condomínio, pessoal? É exatamente isso que nós temos nesse livro. Nós temos um condomínio chamado Povo Santo, que fica ali na região metropolitana de Recife. E esse condomínio com esse povo santo é um condomínio só de pessoas brancas, muito, 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 muito ricas, e eles têm meio que uma estrutura social, política, tudo própria, tá? É um povo tudo padronizado em todas as áreas, é um pessoal que nenhuma notícia, nenhuma matéria sai ali de dentro desse condomínio, de dentro dessas portas. Eles são extremamente fechados também para receber visitas, então pessoas que são de fora para entrar nesse condomínio é uma luta também. É realmente uma questão aqui muito, muito, muito elitista, assim, no seu ápice, tá? O autor, ele leva essa questão ali do poder e do poder que o dinheiro, né, proporciona a nível estratosférico. Então, esse condomínio Povo Santo realmente é de um povo separado e escolhido e lavado e remido, que fica ali só no seu mundinho exclusivo deles. E aí a Adelina vai desaparecer, como eu já falei com vocês aqui pela terceira vez, ela vai desaparecer, e aí que entra a nossa investigadora, que é a Catarina Monteiro, tá? Ela é uma detetive respeitada e muito requisitada na cidade de Recife, está escrito aqui atrás. Então, a Catarina, ela vai até lá, até o condomínio Povo Santo, para poder entender, né? Tipo, o que aconteceu com essa moça, por que ela sumiu e principalmente por que a polícia local lá não fez nada e não está fazendo nada para encontrar essa jovem. E aí, pessoal, que a Catarina, ela vai cair no meio, e nós, enquanto leitores, vamos junto, de um tabuleiro, um grande tabuleiro de xadrez, onde todas as peças são
vendidas, tá? É um tabuleiro de xadrez onde só esse povo ali, santo, que vence esse jogo sempre. Eles sempre vão vencer. E a Catarina vai entrar no meio desse vespeiro, no meio desse formigueiro. Pessoal, a Catarina ela vai chegar nessa cidade. Nessa cidade não, né? Nesse condomínio. E ela vai ver que a polícia não fez basicamente nada, assim. A polícia do lugar não fez nada, nada, nada. Muito pelo contrário. Quando ela chega lá, ela é até impedida de fazer a tarefa dela por conta, né, de estar tentando desvendar um caso nesse condomínio com essas pessoas que são extremamente fechadas. Então, na cabecinha deles ali, na cabecinha deles, somente a polícia que já tem o costume de trabalhar com eles é a polícia que vai investigar esse caso, só que essa polícia não está fazendo absolutamente nada. Então, a Catarina vai começar a investigar e ela vai começar a ficar perdida com umas coisas bem estranhas que vão acontecer ali. E nós também, enquanto leitores, vamos ficar assim, eu fiquei perplexo, porque é o seguinte, esse povo santo, eles têm umas dinâmicas de vida ali, eles têm algumas coisas ali que eles fazem que são perturbadoras, não são particulares. Não é algo de você dizer, eles têm características particulares, não. Eles têm características perturbadoras envolvendo pessoas de classe mais baixa da sociedade. Então, moradores de rua, pessoas pretas, a comunidade LGBT, pega todo mundo aí que é dessa, né, que ainda sofre socialmente, pega essa galera toda e coloca aí aos pés dessa elite que mora em Povo Santo. Essa elite que mora em Povo Santo faz coisas extremamente bárbaras e pesadas com esses que eles consideram ser a ralé da humanidade. Então, assim, o livro ele vai ser narrado com alguns arquivos, né, que a Catarina vai receber. Então, aqui no início, a gente tem, por exemplo, ó, o dossiê policial, né? Ela vai ter acesso a esse dossiê policial e nós, enquanto leitores, também. Então, aqui temos folha de jornal, matéria de jornal que vai contar sobre como surgiu esse condomínio, algumas polêmicas também que já tinham passado além desse condomínio. Ela vai receber esse dossiê e logo depois ela também vai encontrar um diário da Adeline, ou da Adeline, né? Ela vai receber esse diário da mãe dela, né? Da mãe da própria garota. E aí, nesse diário, aqui, ó, tá vendo? Nesse diário vão ter algumas informações que também vão ser perturbadoras, mas assim, ninguém sabe, na verdade, até que ponto as informações são verdade, até que ponto as informações são mentira, ou são realmente um desabafo ali da nossa Adeline enquanto diário, né? Porque diário tem muito disso, né? As pessoas que têm diário, algumas costumam colocar realmente coisas que estão acontecendo. Tem gente que usa diário como uma coisa meio terapêutica e cria ali, dá asas, né? Dá voz à imaginação. Então nós vamos acompanhar, junto com a Catarina, essa investigação enquanto dossiê, essas informações enquanto esse condomínio. Vamos acompanhar também a leitura desse diário e nós vamos começar a entender que o relacionamento da Adeline com as outras pessoas, principalmente o grupo de jovens ali dessa cidade, desse condomínio, não era fácil também, era uma relação bastante tóxica, onde a Adeline ela passava por umas situações bem humilhantes também, mas junto com a Catarina nós vamos ficar com essa pulga atrás da orelha de até que ponto é verdade ou não as informações desse diário. Em contrapartida, a partir do momento que a nossa investigadora ela entra dentro do Povo Santo, ela meio que começa a perceber, como eu falei com vocês, coisas que deixam a gente com a boca um pouco aberta, sabe? Alguns sons que são ouvidos, por exemplo, ela vai no mercado e lá tem um som estranho e depois desse som as pessoas parecem que ficam meio hipnotizadas. Será que essas pessoas são zumbis? Será que essas pessoas, sei lá, é um grupo de vampiros? Enfim, algumas coisas estranhas, bastante peculiares, começam a acontecer dentro dessa sociedade. Alguns movimentos iguais ali que essas pessoas têm, algumas atividades que eles fazem iguais. E aí, a partir disso, quanto mais dentro dessa comunidade, quanto mais dentro dessa realidade, a Catarina vai enfiando os pés ali, mais chocante ficam as revelações e mais difícil se torna a leitura no âmbito de muito pesado. Tem algumas cenas aqui que são, assim, pesadíssimas. Tem uma cena mesmo de um teatro e depois tem uma cena de uma gaiola dentro desse teatro que são perturbadoras. Perturbadoras, e eu falei com a Lana que vai pagar a minha consulta com o meu psicólogo, porque são perturbadoras algumas coisas que tem aqui. Mas, de maneira geral, e aí agora eu vou parar de contar sobre a história, eu vou contar realmente sobre a minha experiência de leitura, para eu não dar spoiler para vocês. Pessoal,
de maneira geral, foi um baita livro, que facilmente vai entrar para minha lista de melhores leituras do ano. Facilmente é um dos melhores livros nacionais que eu já li na minha vida. O Landerson, ele tem uma escrita que é uma escrita com uma linguagem um pouco mais culta, então aqui nós vamos ter um linguajar um pouco com umas palavras que não são tão habituais assim nessa literatura jovem, contemporânea que nós, né, estamos acostumados a ler, mas também não é aquele livro que fica pesado, ele não fica pesado demais por ter uma escrita um pouco mais, mais fechada, uma escrita um pouco mais séria, digamos assim. O livro não fica pesado como se você estivesse lendo um clássico, por exemplo, porque clássico nacional a gente sabe que tem uma escrita muito densa. Aqui não, o Landerson ele traz a característica de escrita dele, que é uma escrita, como eu falei, um pouco mais fechada ali, um pouco mais reta no seu português ali, usando algumas palavras que não são cotidianamente usadas, mas, entretanto, a linguagem do livro ainda continua sendo uma linguagem de fácil entendimento e de fácil narrativa também. O fato também do livro ter essas partes que são ali do dossiês, do diário e tudo mais, faz com que o livro fica quase um livro interativo, né? Que a gente vai investigando junto, a gente vai criando teoria junto com a Catarina, e aí faz também com que o livro flua muito rápido. Junto a isso, nós temos o fator peso do livro, né? Que é um livro de suspense. Ele é um livro que, e um dos fatores que fez eu amar tanto esse livro, ele vai trazer uma crítica social, assim, muito grande mesmo. E é um livro onde o Landerson, ele não vai ter meias verdades enquanto a essas críticas sociais. Ele vai pegar ali essa crítica social e vai esfregar na cara do leitor, assim, da maneira mais crua que ele consegue, da maneira mais crua que ele pode fazer, ele vai fazer, e nós, enquanto leitores, vamos ficar, como eu falei com vocês, em alguns momentos até enojados de tanto que é verdadeiro aqui, tá? Essa questão da elite, de quem tem dinheiro, quem controla o quê, é muito verdadeiro. E aí essa coisa verdadeira, né, essa situação verdadeira demais, e junto a isso nós colocamos aqui também o trágico, o macabro, para trazer mais velocidade a isso que o autor está querendo trazer, faz com que a leitura seja, em alguns momentos, realmente uma escrita e uma leitura perturbadora. Gente, é sério, a cena da gaiola fica assim. Sempre que eu olho para esse livro, eu lembro da cena da gaiola. Se você já leu, me conta aqui se você também ficou impressionado com a cena da gaiola, porque eu fiquei muito mal com aquela cena. Então, assim, é um livraço, não à toa o Landerson, ele tem se tornado um autor nacional cada vez mais reconhecido. Esse livro é um livro publicado de forma independente, tá? Mas, como eu falei, ele esgotou na Bienal, então, assim, é um livraço mesmo. Ele teve agora, entre os mais vendidos da Amazon, os outros e-books dele, né? Os outros livros, esse aqui ainda não tem e-book na Amazon, mas os outros sim, tem na Amazon, tem no Kindle Unlimited, e recentemente ele entrou para a lista ali de mais vendidos, né? Então, assim, o autor é muito bom no que ele faz. E este livro, ele ainda conta com um final alternativo, tá? Ele tem outro final aqui, se você ler, sei lá, se você foi como a mim, eu li os dois finais só para poder ter uma ideia ali, mas o final que eu aceitei foi o final realmente o primeiro, tá? Que foi o final que o autor trouxe. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês uma marcação, só para eu poder ler para vocês terem ideia do que eu tô falando com vocês sobre a crítica social, tá? Vamos lá. Um trecho solto aqui para vocês poderem só entender o rolê aqui desse livro, tá? Não é um spoiler, se bem que é um pequeno spoiler, mas não é um spoiler que vai atrapalhar no andamento da leitura. Mas se você não gosta de spoiler nenhum, você pode parar esse vídeo agora. Se você não importa, eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem aqui o quanto esse livro ele tem essa carga pesada enquanto crítica social, tá? Vamos lá. Uma cortina de plástico separava o primeiro ambiente e de dentro dele uma pessoa trazia as mulheres, homens e crianças desacordadas em caçambas como se fossem carcaças de animal. Eles possuíam uma etiqueta com código de barras e uma outra pessoa os bipava. No monitor grande aparecia a categoria da qual aquela pessoa seria destinada. Trabalho, e tem explicação aqui do trabalho, que eu não vou ler para vocês, para não atrapalhar a experiência de ler para vocês. Esporte de caça. Vou ler esse aqui, ó. Esporte de caça, que é a pessoa seria enviada para um outro campo, onde serviria de caça para pessoas que tinham dinheiro para pagar por esse serviço. Então, literalmente, as pessoas iam caçar outras pessoas, tá? Sacrifício e doação de órgãos. Eu não vou ler mais para não dar spoiler para vocês. Então, aqui, só para essa parte, vocês vão ver que as pessoas estão sendo
comercializadas ali, bipadas, como se fossem produtos destinados às mais diversas atrocidades que o ser humano pode fazer. Então, assim, é um livraço, é pesado, mas pra mim, como eu falei, uma das melhores leituras do ano até agora. Acho que é difícil qualquer livro nacional bater esse, porque a crítica social, o peso desse livro, como eu falei, eu olho pra ele, vem na minha cabeça algumas cenas assim, formadas já, algumas cenas muito visuais, é uma característica também desse título do lance, vai assistir que parece que você está assistindo um filme, porque o tempo inteiro você está conseguindo visualizar todo o cenário. Então, é um livro que vai ficar marcado, ficou marcado já no meu ano, e vai ficar com toda certeza marcado para a minha vida, porque é um livraço. Um livraço. Então, essa é a minha opinião sobre O Doce Veneno da Serpente. Se você ficou interessado, o link de compra do livro está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, vai lá, adquira, leia e depois venha comentar comigo o que vocês acharam da escrita do Landson e da narrativa também desse livro, tá? Se você já leu, como eu falei, comenta comigo aqui, vamos debater algumas teorias aí sobre esse livro. E você que não leu ainda, entre nos comentários por livre e espontânea vontade, porque a galera vai debater comigo ali, conversar sobre O Doce Veneno da Serpente, tá? Um beijo grande pra vocês, fiquem com o Papai do Céu, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!